Vamos falar de Max Weber com o conceito ação social. Em geral, a gente trabalha esse conceito quando a gente está discutindo a relação entre indivíduo e sociedade nos três autores clássicos da sociologia, que é o Marx, o Weber e o Durkheim. Eu coloquei eles aqui numa ilustração que brinca com essa relação do indivíduo e sociedade, em que eles estão numa gangorra, em que o Durkheim e o Marx estão de um lado e o Weber está lá na outra ponta, né? Por quê? O Weber ele parte do indivíduo para entender como que a relação entre esses indivíduos constrói aí o tecido da sociedade, a sociedade. Enquanto que o Durkheim e o Durkheim imagina já uma sociedade exterior ao indivíduo, e o Marx trabalha com a totalidade aí da sociedade capitalista, das classes sociais, em relação aos indivíduos. Então, o Weber ele tem uma perspectiva aí do indivíduo e da ação desse indivíduo dentro da sociedade. Então, a gente vai tentar entender o que é a ação social. E aí estou colocando aí uma ilustração que é do Weber dançando na chuva, como Frank Sinatra, naquela cena mais conhecida, né, uma das cenas conhecidas dele, para brincar com essa ideia de que a ação social, né, para Weber, não é uma ação influenciada ou uma ação homogênea. No texto do livro didático lá do Tomás, ele chega a falar aí que não é essa ação em que as pessoas abrem um guarda-chuva, né, e aí as outras juntas também abrem, ou por qualquer outra ação que seja influenciada ou de massa, assim, homogênea, né? O Weber já tem uma visão em que a ação social tem mais a ver com a reciprocidade entre as pessoas dentro da sociedade. Então, a ação social é quando os indivíduos orientam sua ação dentro da sociedade baseado numa expectativa que tem da sociedade. Tá? Então, vou tentar explicar para vocês aí usando uma outra ilustração que a gente fez aí na página, em que o Weber está tentando comprar o personagem, né? O Weber está tentando comprar um sorvete, um carrinho de sorvete, e aí você precisa do dinheiro. Se você der qualquer outra coisa em troca, para tentar trocar sorvete, ninguém vai entender isso, porque todos nós compartilhamos aí dentro da sociedade de que o dinheiro é a forma em que a gente troca uma mercadoria, né? Consegue adquirir uma mercadoria. Então, se eu entregar um estojo, alguma coisa, ninguém vai entender. Mas mesmo sem eu conhecer essa pessoa, eu sei que é o dinheiro, e sem essa pessoa me conhecer também, a gente já compartilha aí que o dinheiro é a forma que a gente vai trocar. Numa das atividades com os alunos, no colégio, eu pedi para que eles descessem na cantina e tentassem comprar um lanche na cantina e entrevistassem os funcionários ali se eles aceitariam o estojo em troca do salgado. E depois os alunos traziam para a gente discutir isso. E é bom você discutir isso porque os alunos conseguem entender esse compartilhamento de sentidos que se dão nas relações sociais para Weber, né? Então, todo mundo está ali compartilhando sentido, você vai agir baseado na expectativa que se tem, que se está colocada ali entre todo mundo, tá? Você pode também pegar pedaços de papel, eu costumo fazer isso em sala de aula também, e você distribuir esses pedaços de papel para os alunos e pedir para eles colocarem falar sobre a escola ou sobre as próprias turmas dele, os dois. E aí você vai ter aí o sentido que ele tem da escola e o sentido que eles compartilham da turma deles, o que é a turma. E como que eles orientam a ação deles dentro da sala de aula, dentro do colégio, baseado nessa expectativa que se tem desses sentidos compartilhados. Tá? Então, aí que é a ação social do Weber. O Weber, ele categoriza aí em tipos ideais, né, em tipos puros que, né, não existem de fato na sociedade esses tipos. Ele trabalha muito com a ideia de tipos ideais, ele categoriza, né, como se fosse uma caricatura ali, bem exacerbada as características, para tentar estudar melhor, compreender melhor a sociedade. Então ele diz que existem 4 tipos de ação social. A ação tradicional, a ação afetiva,
a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Então, a ação tradicional é aquela ação que a pessoa não pensa muito, ela age a partir do que já existe de tradição, né, já existe ali de hábitos, de costumes, e ele orienta a sua ação baseado nesses atos aí que eles compartilham, nesses hábitos que eles compartilham, né. A ação afetiva já é uma coisa baseada também sem muita reflexão, que é sem muita razão, aí, baseado em afeto, é baseado em busca de prazer, né, como a gente age em sociedade com a expectativa aí de satisfazer aí algum sentimento, algum prazer. Já as ações racionais, então, a pessoa, o indivíduo já está orientando sua ação, né, já racionalizando aí, pensando aí sobre como ele está agindo. Então, ele está, de alguma maneira, aí, refletindo. Na ação racional com relação a valores, ele não está preocupado com as consequências do que ele faz, ele está preocupado nos valores, né? Então, ele age baseado naquele valor, independente das consequências boas ou ruins que ele vai ter, né? Então, aí você tem os valores aí morais, valores de honestidade, de ética e outros valores. E o indivíduo também pode agir, que é a ação racional, com relação a fins. Ele já está pensando nas consequências, né, dos objetivos, do que ele vai conseguir, ou como ele vai conseguir atingir aquele objetivo. Tá? Então ele vai orientar a sua ação baseada nessa expectativa para atingir o fim. Então essa é a lição hoje aí de Weber, a contribuição que eu dou e umas sugestões aí como que você pode trabalhar com os alunos e com essas figuras. Você também pode fazer cardzinhos, né, com essas ilustrações, para ao você estar conversando ou passando essas ilustrações, ou você, se você tiver poucas, né, você passa para contar, ou você distribui, se tiver em maior quantidade, e à medida você pede para o aluno olhar e falando, ou se você, caso já tenha um projetor, você pode usar para projetar, como eu estou fazendo aqui, e usar a figura para contar a história desse conceito, contar esse conceito aí de uma maneira mais divertida, mais lúdica, aí com os alunos, que eles são muito visuais e gostam muito dessas atividades, tá bom?